que alguém disse que o fez pensar: esta pessoa está fora de contato com a realidade. Sou babá e já trabalhei para alguns clientes ricos. Dinheiro antigo. Estas pessoas não sabem nada sobre a realidade. O melhor que eu vi foi esta família pela qual eu trabalhava 12 horas por dia. Bom salário. Péssimo horário. A certa altura, eu estava atirando o bebê deles do meu joelho e a mãe disse: ser mãe não é tão difícil assim. Não sei por que outras mulheres reclamam tanto disso, enquanto a babá dela está literalmente cuidando do bebê. Ex-companheiro de quarto declarou: sou filho único. Isso significa que não preciso ser gentil se não quiser ser. Um colega de trabalho que notou a etiqueta de um item disse Made in Vietnam. Ela disse: Made in Vietnam, isso é um lugar? Eu pensava que era uma guerra. Há muitos prédios de apartamentos antigos Fugli perto da casa em que cresci. Meu amigo na época que vivia um estilo de vida muito privilegiado. Jantares semanais de fim de semana com a família. Mesário sobre o local. Viagens de esqui e snowboard, etc. Ela era como se alguém quisesse morar nestes apartamentos. Eu nunca. Eu era como se as pessoas que vivem lá não tivessem escolha. Ouvi ontem alguém sugerir que as crianças deveriam operar máquinas pesadas para enfrentar a escassez de abastecimento. Acontece que esse cara era o maldito primeiro-ministro. Uma vez entrou em uma discussão com uma garota que as pessoas preferiam morrer de fome do que comer algo cancerígeno. Perguntei se ela estava dizendo seriamente que as pessoas prefeririam morrer de fome ao longo de um mês do que correr o risco de desenvolver câncer em alguns anos e ela disse que sim. Perguntei se ela já havia passado um dia inteiro sem comer antes ou se sabia como era. Ela não tinha comido. No ano letivo de sophomore, em minha aula de biologia, esta menina entrou em uma conversa com o professor sobre o que causa a estação do inverno. E ela diz: o inverno acontece porque o sol fica frio, certo? Honestamente, ainda estou tendo problemas para processar essa. E já se passaram 8 anos. Minha tia está um pouco envolvida nisso. Ela se saiu muito bem, mas esqueceu que nem todos nós somos engenheiros aposentados que jogam na bolsa de valores em tempo parcial. Ela sugeriu um ano de ação de graças em minha casa. E eu tive que lembrá-la que eu morava em um apartamento de 2 quartos e convidava cerca de 15 pessoas que não iam trabalhar. Eu estava envolvido em uma organização sem fins lucrativos para mulheres em minha última cidade. Talvez 2 anos atrás. Minha ex, tínhamos 27 anos na época, era de uma área rica do estado. E a renda média para esta área era de $31.000. Uma professora falou sobre como mais de 500 crianças em sua escola eram desabrigadas, ausentes como os idosos juntariam seu dinheiro para conseguir um hotel durante dias ou semanas de cada vez. Lembro-me de contar ao meu ex sobre isso. E de como deve ser horrível ter 17 anos e viver com outros 10 em um hotel. Ele disse: eles são estúpidos. Se eles tivessem cérebro, comprariam uma casa para que pudessem ter equidade. O hotel é só eles jogando seu dinheiro fora e não conseguindo nada com isso. Ele estava 100% convencido de que estes jovens de 17 anos, sem endereço, que são menores, podem se inscrever e se qualificar para uma hipoteca. Eu o aborreci e não me arrependo, porque ele está tão fora de contato com a realidade. Eventualmente, ele foi meses depois para dizer que fala mal de outras pessoas e age como se fosse melhor do que todos. Por quem é melhor do que todos? Stephen, você é uma pessoa má. Meu antigo patrão estava me cobrando por fazer um pedido tarde e ser cobrado mais depois de ter perdido o especial de aves precoces, quando eu estava lembrando consistentemente por pelo menos 2 meses, aumentando gradualmente minha urgência de que ela precisava tomar uma decisão. Ela estava gritando comigo e depois disse: dólar pode não parecer muito para você, mas para mim é. Estou vindo da pessoa que fixou meu salário, assinou meus cheques, possuía 4 casas substanciais, tinha milhões de dólares em obras de arte, desenhou tudo, etc. Enquanto eu vivia em um apartamento de 250 pés quadrados no estúdio com meu sócio, que inundou quando choveu por mais de 2 dias, fazendo dela centenas de milhares de dólares de vendas, sem comissão. Uau! Eu não percebi que precisava daquela reclamação. A qualquer momento eu vejo alguém gritando com um Starbucks ou outro funcionário de serviço. Eles entram em uma loja lotada, acenam com sua grande nota de $5 como um grande apostador. Depois gritam com uma pessoa de 16 anos por fazer seu café de forma incorreta. Se você se encontrar sendo uma das pessoas que gritam com funcionários de serviço, resolva seus próprios problemas antes de dizer a outras pessoas o que fazer.
Um amigo meu na faculdade ficou absolutamente chocado quando eu e vários outros amigos tiramos nossos cartões da biblioteca pública da infância, cidade natal, durante o jantar de uma noite. Ela não podia entender que todas as nossas famílias iam regularmente à biblioteca quando estávamos crescendo e que esta é uma experiência extremamente comum para muitas pessoas. Quando lhe perguntei o que ela fazia quando queria ler livros quando crescia, ela disse: "Minha família acabou de comprá-los todos." A mãe de minha ex acreditava que durante a Páscoa os fantasmas podem viajar entre nosso mundo e o mundo espiritualismo. Ela começou a vê-los e ouvi-los porque achava que seu apartamento e sua personalidade espiritual os atraíam. Ela se hipnotizou tanto que teve que sair de seu apartamento por alguns dias e procurar refúgio na casa de sua irmã. Ela não trouxe seu gato com ela. Suponho que ela pensou que os fantasmas iriam alimentá-lo. O amigo do meu marido insistiu em nos levar ao melhor, mais autêntico restaurante chinês da cidade. Eu sou chinês. Ele é um judeu que nunca esteve em nenhum país de língua chinesa. A comida não era boa, nem autêntica. Ele tinha o olhar mais presunçoso em seu rosto quando se sentava e me olhava de sobrancelha como se esperasse que eu elogiasse. De qualquer forma, eu não o fiz. A melhor parte é que eles não são mais amigos, não tive nada a ver com isso. Prometo. Então agora eu não tenho que fingir que os rangons de caranguejo são o auge da culinária chinesa. Esquivando-se do óbvio material político atual, porque toda a minha família extendida é do Alabama e isso é fácil. Tenho uma avó que jura que os japoneses não são confiáveis e estão secretamente planejando atacar os Estados Unidos da América novamente. Ela ficou tão brava que eu fui ao Japão para minha lua de mel. Meu noivo é médico. Eu sou engenheiro dela e cresci de cor muito azul. Ainda temos toneladas de dívidas estudantis para pagar antes de podermos colher os benefícios de um bom salário. Sua amiga, uma médica que era residente quando estava na faculdade de medicina, falava conosco sobre a nova casa que ela comprou, e continuava nos perguntando quando planejávamos sair de nosso apartamento ruim e conseguir uma bela casa na cidade grande. Ela não conseguia compreender que, ao contrário dela, nossos pais não são ricos e não podem comprar uma casa para nós em dinheiro, e nós deixam pagar-lhes juros sem juros. Eu a amo até a morte. Ela é uma doce amiga que nós conhecemos há muito tempo. Ela tem feito muito por nós em termos de amizade e apoio emocional. Mas sua mãe era uma cirurgia bem-sucedida. Seu pai se aposentou cedo depois de vender seu bem-sucedido negócio. Um colega de trabalho e eu estávamos falando de geradores e latas de gás hoje cedo por causa da tempestade de neve Texas do ano passado e hoje tivemos um frio de rachar. Bem, eu disse que estava trabalhando na AutoZone durante os furacões Katrina e Rita e mencionei que as latas de gás que vendemos eram as latas ecológicas que não vazam fumaça, mas eram uma dor no traseiro porque você tinha que virar e empurrar o bico ao mesmo tempo e ele disse: "Ó, você quer dizer latas de Obama muito presunçosas como?" E eu tive que lembrá-lo que foi em 2006 antes de Obama ser presidente. Minha irmã, que viajou dos Estados Unidos para a Europa pela primeira vez quando tinha 15 anos e agora vive lá há mais de 5 anos. Estávamos falando de razões pelas quais as pessoas se alistam no exército e eu mencionei um amigo meu que cresceu em uma reserva com muito pouco e se alistou porque queria viajar e sair do res. Ela olhou para mim e disse: "Porque ele não pode simplesmente economizar se quer viajar." Tenho 27 anos, cresci com a maioria dos mesmos privilégios que ela, e nunca tive tempo ou recursos para deixar o país. Mas ela achou razoável que um membro historicamente marginalizado da comunidade, crescendo sem nada, poupasse seu dinheiro para poder sair de casa e viajar. Minha irmã é um tesouro desses tesouros. Ela frequentemente desenhava cenários na cabeça e como eles se desenrolavam é mais chocante. Nenhum deles se desenrolava da maneira que ela queria, como se ela quisesse comemorar o aniversário de minha avó tendo uma reunião de família. Bem no meio de uma pandemia. Minha avó estava compreensivelmente como não. Você olhou para fora recentemente, ou mais recentemente. Nossa mãe teve um susto de câncer. Ela está bem agora, felizmente. E o plano de minha irmã de cuidar das coisas, ela que se mude para a mesma cidade em que minha irmã mora, que é uma cidade gentrificada onde o aluguel é insano e nossa mãe não tem exatamente muito dinheiro para andar por aí. Como ela vai morar lá? Oh, eu não sei. Apenas arranje um emprego. Nunca pense no fato de que nossa mãe está chegando lá em idade e ela trabalha. Mas tentar içar mais trabalho para ela vai quebrá-la. Ela vive em alguma realidade idealista onde tudo vai como planejado. Ela nunca, jamais o faz.
Eu tenho dois bons. Caro, eu costumava ser amigo e dizia que toda a história humana e as descobertas científicas estavam cheias de merda porque as mulheres, como um grupo, se sentavam juntas e apresentavam um plano para destruir os homens. O modo de vida natural nos anos 60 e tinham seus simps reescrever tudo. O cara com quem eu costumava viver estava aterrorizado, e quero dizer genuinamente aterrorizado, com as casas do Google porque achava que o governo estava usando-as para espioná-lo em particular. E depois comprou uma TV inteligente Android controlada por voz. Ele também disse que nunca compraria um telefone Android porque é assim que eles te pegam. Mas na mesma conversa ele disse que é por isso que ele usa o Google Chrome para que eles não possam rastreá-lo. LOL. Isto provavelmente será enterrado. Mas eu não posso ser o único que pensa que isto é uma loucura. Quando eu ainda era criança, minha mãe, agora afastada, era uma das pessoas mais lógicas e compreensivas que eu conhecia. Quando eu era apenas um adolescente, éramos apenas nós dois, e estávamos dando o melhor de nós para sair da casa de seu irmão e ter nossa própria casa. Vivíamos na costa leste. Então, um dia, do nada, minha mãe voltou do trabalho. Ela era uma terapeuta licenciada, lembre-se, e me disse, com muita seriedade, que Jesus tinha vindo até ela em seus pensamentos e lhe disse que precisávamos nos mudar para a costa oeste, que precisávamos partir no dia 15 de dezembro daquele ano. Eu não era religiosa, mas nunca havia julgado ou expressado dúvidas sobre sua fé. Esse não era e nunca será o meu lugar. Mas isto valeu a pena levantar a sobrancelha. Ela esperava que eu jogasse tudo o que possuía em um armário de armazenamento, fizesse uma mala, jogasse meu cachorro de apoio emocional no porta-malas de seu SUV e atravessasse o país sem dinheiro ou planejamento antecipado.